Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade à nossa série sobre o maracujá. Neste vídeo concretamente iremos falar sobre a segunda poda do pé de maracujá. Eu já fiz vídeo ensinando a fazer o plantio, já fiz o vídeo ensinando a fazer a condução, já fiz vídeo ensinando a fazer a primeira poda do maracujá. Então, neste vídeo aqui, nós iremos ensinar a fazer a segunda poda, que é aquela que vai dar origem a galhos que já vêm com botões florais que já vão nos dar alguma ideia do que esperar da produção do nosso pé de maracujá. Para quem não viu os vídeos anteriores do plantio da primeira poda, eu vou fazer uma recapitulação rápida, que é para podermos estar todos no mesmo barco. Então, aqui é a cova onde eu fiz o plantio dos meus pés de maracujá. Neste caso eu plantei dois na mesma cova, mas você se quiser pode plantar apenas um, isso vai depender de si. Então daí os pés de maracujá vão crescer em haste única, sem brotações laterais. Todos os brotos que forem a nascer nas suas laterais você deve ir e retirar, apenas deixando o galho principal crescer até alcançar o arame da espaldeira que está lá na parte de cima, a uma altura de 2 metros. Então daí você elimina todos os brotos laterais e deixa o seu broto crescer em haste única até chegar no topo. Neste caso são duas hastes porque eu plantei dois pés de maracujá na mesma cova. Percebido? Ao alcançar aqui em cima no primeiro arame, que é este arame aqui do topo da nossa espaldeira, eu fiz a poda deste pé de maracujá. Se for um pé de maracujá que você tiver, você apenas vai fazer a poda desse pé. Mas nesse caso, como eu plantei dois pés, eu vim num outro pé também e fiz a poda aqui junto ao arame. Eu fiz essa poda. Essa é a primeira poda do pé de maracujá, que vai dar origem a essas brotações laterais aqui no arame. Então, fazendo a poda, ele vai emitir um broto lateral que vai crescer para este lado e um outro broto lateral que vai crescer para o outro lado. Então, nesse caso, se você fez a poda do seu pé de maracujá, você vai deixar um galho nascer para a direita e um galho nascer para a esquerda. Esses galhos todos vão nascer emitindo gavinhas, porque o pé de maracujá é uma trepadeira. Mas você nunca deve deixar ela se prender ao arame usando estas gavinhas, porque quando ele já tiver maracujá, o peso do maracujá vai ser demais que ele não vai aguentar segurar nesse arame apenas pelas gavinhas e pode rebentar e cair. Então, quando você estiver a guiar os seus brotos laterais, você deve enrolar eles no arame, que é para quando eles estiverem com maracujá, eles suportarem o peso. Porque se esses galhos caírem e quebrarem, você não vai conseguir fazer com que eles voltem ao jeito como estavam. Você vai ter que refazer a formação. Neste caso, eu quero que os brotos laterais tenham um comprimento de 1,5 m cada. Então, em cada lado, cada broto vai ter um comprimento de 1,5 m. Então, ao chegar aqui no limite, que é onde eu quero que ele pare o crescimento, eu venho e faço a poda. Esta é a segunda poda do pé de maracujá, que é a poda dos galhos secundários. A primeira poda é a poda dos galhos primários, do galho primário nesse caso, e a segunda poda é a poda dos galhos secundários. Você vai fazer nos dois lados. Então agora vamos para este lado. Eu vou seguir este broto aqui que foi enrolado no arame. Atenção, quando ele chegar aqui a 1,5 m de comprimento, eu venho e faço também a poda. Neste caso, é só identificar onde está a última gema antes dessa estaca e eu faço a poda. Sendo assim, eu fiz a segunda poda do pé de maracujá. Assim que nós fizemos essa segunda poda, agora já podemos deixar esses brotos que estão em cada uma das folhas do maracujá se desenvolverem. Mas só os brotos que estiverem nos galhos secundários, que são os galhos que nasceram um para a esquerda e outro para a direita. No galho principal ainda não devemos deixar nenhum galho se desenvolver. Então, esses galhos que vão nascer em cada uma das folhas do maracujá, nesse caso nos galhos secundários, são os galhos que nós vamos deixar crescerem para baixo agora e vão formar a cortina de produção do maracujá. Os galhos que forem tentar nascer nos galhos principais, nós eliminamos como sempre. Apenas dos galhos secundários é que nós devemos deixar
crescerem os galhos terciários, como este que podemos ver que nasceu dessa gema e formou este galho aqui. O pé de maracujá é muito vigoroso, que você vai começar a notar esses brotos terciários cerca de 2 ou 3 dias depois da segunda poda do maracujá. Então são esses brotos que vão começar a crescer e você deve prestar muita atenção nesses galhos, porque são eles que vão te dar a primeira produção do seu maracujá. Então o objetivo com esses galhos é fazer com que eles se desenvolvam para baixo, de forma vertical. Mas inicialmente eles não vão crescer apontando para baixo, eles vão crescer tendendo a ir sempre para cima, como toda planta faz. Então você vai controlar aqui, todos esses brotos forem a nascer dos galhos secundários, o objetivo é que eles cresçam para baixo. Mas eles, como sempre, são trepadeiras, né? Então sempre tem essas gavinhas que nascem junto e se você for a deixar sem cuidar, eles vão acabar se prendendo em algum lugar. E se eles crescerem ali por muito tempo, você nunca mais vai conseguir fazer com que eles voltem a crescer para baixo. Então, daí você tem que fazer o penteamento dos galhos do maracujá, que significa retirar essas gavinhas. Não precisa puxar o galho para baixo, apenas retira as gavinhas, que o próprio peso do galho e o peso dos futuros maracujás vão fazer com que ele permaneça na vertical. Agora ele está muito sensível porque é um galho novo e puxando ele com força para baixo pode acabar quebrando. A coisa mais importante da segunda poda de maracujá é que ela vai te dar origem a estes galhos aqui, que neste caso são os galhos que vão te dar os primeiros botões florais do seu pé de maracujá. Mas você deve ter muito cuidado com eles, porque tal como podem ver aqui, se você fizer ele movimentar esses galhos com força, eles vão acabar quebrando. É por isso que eu estou a dizer que você nunca deve forçar esses galhos para baixo. Apenas retire as suas gavinhas, que o próprio peso dos galhos irá fazer com que eles cresçam para baixo. Então, esses galhos o galho que tiver quebrado aí, é só uma questão de cortar ele, porque já não terá nenhuma utilidade para nós, só irá secar aqui e com o risco de trazer doenças. Vejam que todo galho terciário, em cada gema que ele tiver, ele vai nascer com um botão floral, como podemos ver aqui. Esses botões são os que nos dão origem às flores e, consequentemente, são os botões que nos dão origem aos maracujás. Então, após a segunda poda do maracujá, nós começamos a ter esses botões florais, que são os que nos dão os maracujás. Isso ocorre em cerca de 5 meses após o transplantio do nosso pé de maracujá. Veja que em cada gema aqui desse galho que nós perdemos tem um botão floral. Em cada gema mesmo tem um botão floral. Ou seja, nós acabamos perdendo potencialmente um maracujá em cada folha desse galho que nós perdemos. Mas isso não é nenhum problema, porque temos vários outros galhos que vêm aqui a caminho. Então é só termos esse cuidado de não quebrar esses galhos, cuidar eles com muita atenção. É só uma questão de ir em cada galho e retirar as gavinhas. É melhor fazer isso enquanto as gavinhas ainda estão novas, porque são fáceis de retirar apenas com os dedos e assim não corre o risco de acabar movimentando o galho demais e correr o risco de quebrar. Para não ter uma planta muito fechada e também para permitir uma boa circulação de ar aqui no seu pé de maracujá e acabar evitando doenças, você pode intercalar esses galhos. Você deixa um galho nascer numa gema e elimina o galho que estiver na gema a seguir. Depois você deixa crescer o galho da outra gema e elimina o galho que estiver a vir na gema a seguir. E assim sucessivamente. Então você vai ter galhos alternados aqui no seu pé de maracujá. Então se você tiver um galho com, por exemplo, 20 gemas, você só vai deixar crescer 10 galhos de forma alternada, que é para permitir um bom arejamento aí do seu pé de maracujá, para ajudar a segurar esses galhos terciários, que são esses que vêm com botões florais, e evitar que eles se quebrem com o vento de tanto movimentar e balançar. Você, além daquele arame do topo, você pode colocar um segundo arame e talvez até um outro terceiro arame mais para baixo, que é para ajudar a fixar esses galhos sem que eles fiquem a abanar muito. Só que eu aqui, como fiz
a espalhadeira usando o pilar do muro. Eu não tenho onde amarrar aqui no meio. Ainda não arranjei não quis adaptar nada, então acabei deixando assim. Eles vão crescer e simplesmente vão ficar aqui a balançar. Vou tomar esse risco, mas se você tiver como fazer um segundo arame, coloque aí que ele vai ajudar a segurar esses galhos. Sempre garanta que você retire as gavinhas, porque as gavinhas podem acabar fazendo o galho se prender em algum sítio e isso só vai dar mais trabalho na hora de tentar trazer o galho de volta para a forma que você quer que ele se desenvolva. Os galhos terciários estão aqui, nem sequer têm 20 centímetros de comprimento e olha a quantidade de botões florais que ele já tem. Este aqui sozinho já contei cerca de 5 botões e ele ainda deve crescer até chegar no chão. Então este outro galho também já tem uma quantidade interessante de botões florais. Isso acontece em cada gema, nesse caso em cada folha do seu galho. Ele vai emitir um botão floral. Então, após a segunda poda, o resultado que nós queremos, o que você vai querer ver aí na sua casa é este. Logo você começar a ver esses botões florais, significa que você está indo muito bem na sua formação. Mas atenção que o pé de maracujá, ele sempre vai precisar de um outro pé para se polinizar. Então, neste caso, este foi um dos motivos que fez com que eu colocasse 2 pés de maracujá na mesma cova. Assim eu iria fazer a formação e um lado seria uma planta e o outro lado, nesse caso o lado esquerdo seria uma planta e o lado direito seria uma planta diferente. Então eu posso polinizar os dois lados com flores, já que eles vão pertencer a plantas diferentes, mas vão ocupar o mesmo espaço. Então esse é um teste que eu estou a fazer aqui para ver se o melhor é plantar 2 pés ou é simplesmente plantar um pé. Mas como as raízes de maracujá não são tão extensas assim, basta suprir com adubação que seja suficiente para as 2 plantas que você resolve uma parte do problema. Deste outro lado também temos esses outros 2 pés de maracujá que só agora é que alcançaram o topo e eu fiz a primeira poda. Então isso aí vão levar mais algum tempinho para fazer uma segunda poda. Mas aqui nesses 2 já fizemos a segunda poda e já começamos a ver os botões florais do pé de maracujá.